preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 8 de novembro. Hoje daremos destaque às ações realizadas pela Prefeitura após as tragédias do início do ano. E também a Enel Distribuição Rio realiza este mês uma campanha de renegociação. Os débitos podem ser pagos no cartão de crédito em até 21 vezes, viu? Além disso, a gente vai tratar de outros assuntos que também serão destaque aqui no programa. Vamos abordar a questão, por exemplo, das vagas de trabalho ofertadas pela Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. 981 oportunidades estão disponíveis. No próximo domingo será realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na primeira aplicação, as provas serão de linguagens e ciências. Além disso, os candidatos também farão a redação. Notícia e informação na busca pela segurança da população petropolitana. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, boa tarde. Começamos mais uma edição do Correio Petropolitano Debate e a gente divulga agora as 981 oportunidades de trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. As oportunidades são para diversas regiões e a candidatura pode ser feita pelo site trabalho.rj.gov.br. Na região metropolitana existem 779 vagas, entre as quais 266 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Entre as chances para esse público, destacam-se 11 para nutricionista, sendo uma para o Meier e 10 para os bairros de Copacabana, Leblon, Flamengo e Botafogo. Também foram captadas 8 vagas para enfermeira e uma para médico angiologista, todos PCDs, e com salários que podem chegar a R$ 7.200. Ainda há uma oportunidade para ouvidor com salário de até R$ 4.800. Todas as vagas são para o município do Rio de Janeiro. Também na região metropolitana existem boas posições para ampla concorrência, tais como 50 vagas para atendente de lanchonete com exigência de ensino médio completo, salário de até R$ 2.400 e atuação no bairro de Del Castilho. Destaque também para 80 chances para atendente de loja na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá. No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou na disponibilização de 98 oportunidades para diferentes funções, incluindo 2 na área de serviços gerais sem escolaridade exigida. Outro destaque é a disponibilização de 35 oportunidades para repositor de mercadorias destinadas a pessoas com deficiência para o Centro de Resende. Na região serrana, as 104 oportunidades são para diferentes bairros da cidade de Teresópolis, entre elas 11 para atendente de lanchonete, 4 para auxiliar de linha de produção, 4 para fiscal de loja e 5 para técnico de suporte em TI. As oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego, SINE. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil do profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pelas empresas contratantes. Por isso, então, para você, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Lá no site, eu repito para você, trabalho.rj.gov.br. Vale lembrar, essas vagas são atualizadas semanalmente. E já que a gente comentou sobre trabalho, começa hoje o Mundo Senai, o evento gratuito
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, nas 27 unidades federativas para selecionar candidatos para 6.000 vagas de emprego. Até quinta-feira, mais de 350 unidades terão oficinas, visitas guiadas, palestras para mostrar à comunidade as opções de cursos e a infraestrutura das escolas. Além das atividades presenciais para ajudar jovens e adultos a conhecerem as profissões industriais, haverá palestras online sobre carreira e a feira de talentos Contrate-me Virtual, com vagas para candidatos de todo o Brasil, para 6.000 oportunidades de emprego, estágio e também jovem aprendiz, de diferentes áreas e níveis de formação. As avaliações levarão em conta competências técnicas e socioemocionais, a programação presencial, as palestras online e a feira Contrate-me podem ser acessadas por meio do site Mundo Senai. Outra oportunidade aí, tanto de se aprimorar para alguma oportunidade de emprego e também para se candidatar a essas vagas. Então, até quinta-feira ocorrem as palestras e as oficinas. Não perca essa data importante e oportunidade. Agora a gente muda de assunto porque a Enel Rio, a concessionária de energia, vai realizar durante o mês de novembro uma campanha de renegociação para clientes com débito com a concessionária. As pendências podem ser parceladas pelo cartão de crédito. A diretora de mercado da Enel, Ana Tereza Raposo, explica como que funciona essa campanha. Para que todos os clientes da Enel Rio possam ter uma Copa do Mundo muito animada e sem interrupção no fornecimento de energia, a gente está lançando uma campanha especial de negociação de dívidas. São duas propostas diferentes de parcelamento. Uma para quem está com fatura vencida há mais de 61 dias e outra para quem está inadimplente há mais de 6 meses. Para os casos de mais de 61 dias, o cliente pode parcelar em até 12 vezes sem juros ou dividir o valor no cartão de crédito em até 21 parcelas sem juros. E para os clientes com faturas vencidas há mais de 6 meses, o débito pode ser parcelado em até 6 vezes, com desconto de até 30% sobre o total do valor devido. Essas condições estão disponíveis até o dia 30 de novembro nas nossas lojas, na Central de Relacionamento, no telefone 0800 2800 120 ou no aplicativo da Enel Rio. Caso o cliente escolha parcelar seu débito no cartão de crédito, a negociação terá que ser feita pelo site da Enel. Vale lembrar que as condições são válidas apenas para novas renegociações, ou seja, os clientes que já têm algum acordo com a concessionária não terão direito a essas formas de pagamento. Além disso, a gente comenta que o mutirão de renegociação de diversas instituições se estende até o fim desse mês, viu? Banco Central, Procon, enfim, outras instituições bancárias estão participando desse mutirão que tradicionalmente é realizado nesse mês de novembro. Para você que está em casa, tem alguma pendência, quer iniciar 2023 sem dívidas, sem débitos, procure então a sua instituição, procure o Procon, o Serasa e faça aí a sua renegociação da melhor maneira possível para iniciar o ano que vem livre de débitos, viu? E no próximo domingo, a primeira aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser realizada. Neste primeiro dia, os candidatos vão realizar as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Nessa reta final de preparação, a dica é que os estudantes revisem as próprias redações escritas ao longo do ano e que vejam exemplos de redações que obtiveram a nota máxima. A cartilha do Enem de 2022 está disponível na internet. Ela explica esses critérios de correção e trazem exemplos de redações que receberam a nota máxima para ajudar os estudantes na preparação para o exame. No ano passado, o tema da redação do Enem foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Lembrando que o tema é apenas divulgado no momento da prova. Cerca de 3.400.000 estudantes terão 5 horas e meia para responder todas as questões e realizar a sua redação. A gente deixa aqui então a nossa sorte para você, candidato, que vai realizar a prova no próximo domingo e também no domingo sucessivo a esse. E um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
apontou recuo de 0,7% no setor industrial no mês de setembro. 12 dos 15 locais pesquisados pelo órgão apresentaram taxas negativas. Quem explica melhor essas taxas é o analista Bernardo Almeida. Na passagem de agosto para setembro de 2022, a indústria nacional atinge sua segunda taxa negativa consecutiva, com queda de 0,7%. Seguindo esse mesmo movimento, 12 dos 15 locais pesquisados também atingem resultados negativos. Como principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos São Paulo com queda de 3,3%. Os setores de alimentos e também de derivados do petróleo foram os dois setores que mais influenciaram negativamente o resultado para a indústria paulista. Em segundo lugar, em termos de influência, nós temos a indústria do Paraná com queda de 4,3%. Esse resultado pode ser explicado pelo baixo desempenho dos setores de derivados do petróleo e também do setor de veículos. Já no lado positivo, com principal influência positiva sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Ceará com crescimento de 3,7%. Esse crescimento pode ser explicado pelo bom desempenho dos setores de couro ou mais completo, artefatos do couro, artigos de viagens e calçados, e também o setor de bebidas, dois setores bastante atuantes dentro da indústria do Ceará. Em segundo lugar, em termos de influência positiva, nós temos a indústria de Pernambuco, com um crescimento de 2,0%. Esse crescimento ele pode ser explicado pelo bom desempenho do setor de alimentos, puxado pela safra do açúcar no estado de Pernambuco. Tá aí, então, obrigado inclusive ao analista pelas informações, explicando um pouco de como está funcionando esse setor da indústria. E começou na última segunda-feira e segue até o dia 18 deste mês o período de inscrição para o preenchimento de vagas na Escola Municipal de Música Giordano Lopes Marrelli, Polo Teresópolis, da Escola de Música Vila Lobos para o ano letivo de 2023. O atendimento acontece no Centro Cultural Bernardo Monteverde, unidade da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Oliveira Botelho, 210, na Sobreloja, no Alto. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. São oferecidas 40 vagas, distribuídas da seguinte forma: 14 para o curso de iniciação em música, que é o primeiro módulo, 16 para vagas de formação musical, o segundo módulo, e 10 para vagas de musicalização infantil. No entanto, seguindo a Lei Municipal 4.065 de 2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda e que comprovadamente apresentem esses documentos, e as pessoas também inscritas em programas sociais. Para realizar a inscrição é necessário levar os seguintes documentos. Atenção! Certidão de nascimento ou a carteira de identidade, declaração escolar atualizada, comprovante do número de identificação social, ou seja, o NIS, caso possua comprovante de residência de Teresópolis, e também a ficha de inscrição obtida no local e já preenchida. Então é preciso ficar atento aí também a essa documentação e a esse prazo, ou seja, até o dia 18 deste mês, o pessoal tem que levar aí esses documentos na sede que fica lá no Centro de Cultura, de 10 da manhã às 5 horas da tarde, para não perder a oportunidade e também essa inscrição e quem sabe começar o ano letivo de 2023 na Escola de Música. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, isso porque a gente vai trazer aqui os assuntos relacionados à tragédia de Petrópolis, novas ações que estão sendo adotadas. E é claro, antes eu lembro a você que o Jornal Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas. No nosso site, tvc16.com, você confere a nossa programação ao vivo. Além disso, fica antenado sobre tudo que acontece na nossa área de cobertura. Além disso, no nosso YouTube, tvc16.com, você também confere a programação ao vivo e consegue rever aquele programa que você perdeu. E claro, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, você, além de acompanhar a programação, ainda confere e consegue comentar durante o nosso programa. Além disso, o nosso Jornal Correio Petropolitano está nas bancas. Vá até uma próxima de você e garanta já o seu. A gente volta já.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais.
É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano em Debate de volta nesta terça-feira. Ontem, segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis anunciou o novo Conselho de Defesa Civil da cidade. O Conselho vai contar com 26 membros, sendo 13 representantes do Poder Público e 13 representantes da sociedade civil. Durante o anúncio de ontem no Instituto Teológico Franciscano, localizado na Coronel Veiga, foi informado que o Conselho terá uma verba de R$ 1,5 milhão anual. O Conselho foi uma determinação da 4ª Vara Civil de Petrópolis após as tragédias ocasionadas no início do ano. Mas, além do Conselho, nós vamos abordar outras questões. Vamos conversar com o Marcelo, que é morador do Morro da Oficina,
e também com o Rodrigo Azevedo, que é geólogo e atuou inclusive nas tragédias desse ano. O Rodrigo vai aparecer aqui no nosso telão para você que está nos acompanhando. Antes da gente fazer a primeira pergunta para ele, eu quero primeiramente agradecer aqui de coração ao Rodrigo por conversar com a gente, porque para você que está em casa entender, o Rodrigo, ele acabou de ser papai pela segunda vez, inclusive a gente tem as imagens aqui do momento do parto. A gente vai colocar um trechinho aí da família, inclusive, olha aí a família, linda família. Esse que está do lado é o Samuel, acabou de nascer, e a Kenny, a esposa do Rodrigo. Fica aqui, lógico, o nosso desejo aí de felicidade, de muita saúde para esse filho que vem. A gente sabe que filho é algo muito especial, que muda a vida das pessoas. Fica aqui o nosso, então, parabéns para você, Rodrigo. E, lógico, mais uma vez ressaltar aqui, muito obrigado por, mesmo assim, você participar aqui do programa com a gente, de trazer um pouco da explicação desse cenário, dessa situação que é delicada e que, de fato, é necessário ter um técnico para a gente poder entender um pouco melhor sobre o assunto. Então, Rodrigo, muito boa tarde para você. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito boa tarde, Richard. Eu agradeço aí. Estou aqui na emoção aqui. Minutos, né? Assim veio o Samuel ao mundo. E pela oportunidade aí, tá? Que bom, que bom. Vamos lá, abordando esse tema, acho que chega a ser até um pouco difícil, né, Rodrigo? Você que está nessa adrenalina toda, mas queria que você explicasse primeiro para a gente, né, como que você participou das tragédias aqui na cidade, é um tema muito delicado, e como que foi toda essa experiência? Eu fiquei durante 3 dias no Morro da Oficina, né? Foi na segunda semana. Então, uma visão completamente assustadora, né? No cenário de guerra, né? Vê muita tristeza, muita destruição. Pessoas perdidas, porque não sabem para onde recorrer, a quem recorrer, como fazer, pessoas que perderam entes queridos. Então, é um cenário bastante devastador para quem, sabe, tem que ter para poder enfrentar um cenário desse. E, Rodrigo, a gente sabe que Petrópolis tem um relevo acidentado, de morros. Queria que você trouxesse essa análise técnica desse relevo que tem em Petrópolis. E, inclusive, você já até comentou com a gente em outras oportunidades, chegou a mapear alguns desses locais. Queria que você explicasse também um pouco desse trabalho do geólogo, por favor. Petrópolis tem aquela situação de relevo, né, com encostas bastante íngremes, né, com solo e rocha na base dessas encostas e também nas partes superiores, né. E a camada de solo, como é pouco espessa na parte de cima do maciço, acaba com volume de chuva alto, acaba jogando isso tudo para baixo. Tem a atuação da gravidade, né, que é bem atuante, a parte da inclinação da chuva, né, acaba gerando uma situação favorável por causa do envelhecimento do terreno, né? Então, não tem aderência. Quando você tem a lubrificação no contato solo e rocha, você diminui o atrito. Então, aí a solidariedade atua jogando tudo para baixo. Essa é uma das características. Desculpa até te cortar, Rodrigo. E aí a gente vê esse cenário que infelizmente aconteceu em Petrópolis, né? Uma chuva, lógico, muito fora do comum, a gente sabe disso, mas que traz justamente essa perspectiva que você comentou agora, né? Que diminuiu o atrito. Sim. E aí eu pergunto para você, a gente vê, por exemplo, algumas localidades que ainda muito precisa ser feito. Uma delas, por exemplo, Morro da Oficina. Com uma análise mais técnica, uma visão mais técnica,
Esses locais hoje, por exemplo, eles poderiam ser habitados novamente ou de fato precisariam de um outro trabalho, talvez de reflorestamento, para de alguma forma assegurar, trazer tranquilidade para a população? Na verdade, não somente esses locais que foram afetados, mas nós temos outros locais, tantos locais, vários localidades de Petrópolis que não poderiam ser habitadas, porque está muito próximo das encostas das montanhas. Né? Se a gente pegar e reparar o cenário que ocorreu, né, com as chuvas do meio do ano, a maioria dos escorregamentos tiveram o seu início no alto dos maciços e vieram numa velocidade pequena, arrasando tudo que estava embaixo. Então, não é só o posicionamento, tá? É o afastamento que teria que ter das encostas. Esses afastamentos que deveriam ser respeitados e que cada vez menos tem cada vez mais a população vai expandindo, chegando mais próximo desses maciços. E de tempos em tempos, devido à umidade, à alteração do solo e rocha, acaba se desprendendo uma parte do maciço e atingindo as residências. E a gente vê, esse relevo ele é característico em toda a cidade, né, Rodrigo? Ou seja, essa preocupação hoje em dia, o morador, por exemplo, ele tem que ter, talvez, de alguma forma, um pensamento na hora, por exemplo, de construir uma casa, de procurar um lugar para morar, para alugar. E pergunto para você, a Defesa Civil também tem um percentual de responsabilidade nessa fiscalização de não construção irregular e até mesmo de mobilização, de educação da população sobre esses terrenos? A responsabilidade acaba sendo de todos nós, né? Tanto os moradores, quanto a Defesa Civil, quanto o Secretário do Meio Ambiente, que são, né, os órgãos fiscalizadores, né? Então, e a população, a gente entende que a população, às vezes, não tem o tato, ela não tem o conhecimento, porque isso não acontece só com a população que é mais carente. Se você for para o lado de Itaipava, onde existem condomínios de alto padrão, acontece nesses condomínios, só que a densidade populacional é bem menor. Condomínios grandes, um apartamento maior. Mas, por exemplo, você tem pessoas que têm conhecimento, como eu já fiz a avaliação no condomínio em Itaipava, e a pessoa tem um alto padrão de conhecimento, mas ela não conhece a parte de geologia e meio ambiente. Então, quando ela chega a comprar um terreno em um local desse, ela acha que está tudo legal. Ela não tem esse tato de achar que vai escorregar, que vai ter um deslizamento. E aí, com o tempo, acaba ocorrendo, né? Então, a educação, a parte da educação, que seria essa parte educacional da população, com palestras, existem umas cartilhas da CTRM sobre pequenos passos, pequenas vistorias que você pode fazer como cidadão comum no entorno da sua residência, para saber se está tendo movimento de solo, ou do barranco, ou de árvores, ou pequenas inspeções que podem ajudar a pessoa, né, a evitar, a ter noção do que aquilo ali vai existir ou não, né? E pergunto até para você, depois dessa chuva, por exemplo, de fevereiro e março, a gente pode considerar que esses solos, principalmente desses locais mais atingidos, Alto da Serra, né, ali na 24 de maio, na Rua Nova, esses locais, eles ainda estão com um terreno fragilizado? Sim, porque quando você inicia um processo erosivo, esse processo erosivo, ele vai continuar até que ele encontre um equilíbrio. Ele só vai parar de atuar quando ele achar o ponto de equilíbrio dele. E aí ele vai estabilizar por um tempo. Até daqui anos, décadas, vir a acontecer a mesma coisa. Né? O tempo vai ocorrendo as coisas, né? E depois ele vai atuar novamente. Inclusive, para você que está em casa, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers,
destacou que as diretrizes do plano de contingência serão debatidas e deliberadas pelo Conselho. Um plano de ação com o que estão montando fica mais completo quando ouvimos os moradores que estão na ponta e entendem a realidade. Os técnicos que têm conhecimento necessário para evitar os desastres. Enfim, toda a sociedade, informou o Gil Kempis. Esses foram um dos trechos da fala dele. Ele destaca, inclusive, a gente fala aqui que a primeira reunião do Conselho vai discutir esse plano e que, inclusive, nós ontem participamos dessa abertura do Conselho e a gente tem, inclusive, um trecho da fala do Gil Kempis. E a gente vai colocar nesse momento esse vídeo para você que está nos acompanhando, entender um pouco de como que funciona e a expectativa desse conselho. São bastante mudanças, né? Então a implementação do sistema de inundação do centro, né? Em onde são previstas cancelas eletrônicas para fechamento da Coronel Veiga e também sirenes. Esse protocolo vai ser feito em parceria com os lojistas e também as empresas de ônibus. O Cetransperto participou. É muito importante para garantir a segurança das pessoas nessa condição. A ampliação dos pontos de apoio, essa é uma medida muito importante para que a gente possa contemplar todas as regiões que a gente considera de risco e para que a população tenha uma segurança nas ações. Tem outras ações também muito importantes, como mapeamento participativo. É muito importante que a população interaja nesse processo e acompanhe as rotas de fuga nas suas localidades. Vários projetos, como por exemplo, que a gente colocou, que a gente chama de guardiões da comunidade, são pessoas capacitadas na comunidade para efetuar primeiros socorros em uma eventual emergência. Então são uma série de ações que buscam realmente aumentar a capacitação da nossa comunidade. A gente não pode evitar que as chuvas aconteçam, mas a gente pode sim aumentar a preparação da nossa comunidade, assim como acontece em vários locais do mundo, assim como acontece no Chile, no Japão. Você aumenta a preparação da população para que ela saiba atuar numa situação de emergência. Um trecho importante que ele comentou, Rodrigo, e acho que vale a pena a gente enfatizar aqui, de fato, né, a gente não tem, por exemplo, como controlar a natureza, controlar a chuva, mas pergunto para você, é necessário uma análise contínua desses terrenos, desses locais, por exemplo, até mesmo para possivelmente prever um deslizamento, uma queda de barreira? Há essa possibilidade? Igual o secretário de Defesa Civil, é muito importante você envolver a própria população, né? Envolver os moradores locais, chegando à proximidade da chuva, você entrar, fazer um mutirão de rua na comunidade, tirar entulho, fazer visita na rua, ver toda a tubulação da comunidade, ver se está desentupida, e fazer uma inspeção anual. A gente sabe que o problema é muito grande, né? São vários bairros de Petrópolis que sofrem da mesma situação, tem a mesma inclinação e tem, né, as providências próximas dos massivos rochosos. Então, assim, é um trabalho demorado, não em todos os locais ao mesmo tempo. Uhum. Mas, por isso, o envolvimento da população do local ajudaria a minimizar, né, essas inspeções que teriam que ser feitas. Uhum. Então, chegando próxima época de chuva, se entrasse com essa vistoria nas comunidades, limpeza, envolvendo a Condep, tirando parte de entulho, plástico, a população fazendo educação também ambiental, evitar de jogar plástico, de obra, que andando, fazendo esse mapeamento da comunidade, foi encontrando muita coisa, entulho, pia, vaso, roupas pessoais, tudo, sabe, encosta abaixo. Tudo que ajuda a acelerar o processo. Então, entrar com a comunidade, educar a comunidade, ambientalmente falando, ajuda muito nessa situação. Ou seja, de fato, é um trabalho extenso, é um trabalho longo, que não depende somente da Secretaria de Defesa Civil, mas engloba a Secretaria de Meio Ambiente, engloba a questão da educação, os moradores, e é claro que é um papel que é para ser realizado por todos, inclusive população, petropolitanos, para que esse tipo de situação não aconteça novamente.
A gente, inclusive, para você que está em casa, a gente vai fazer um rápido intervalinho. A gente volta daqui a pouco. Eu trago mais uma informação junto com o Rodrigo, até para poder liberar o Rodrigo também, né, gente? Para você que está nos acompanhando, a gente cita aqui novamente. O Rodrigo acabou de ser papai pela segunda vez, mas mesmo assim separou um tempo para conversar com a nossa equipe, esclarecer um pouco sobre o relevo e também a geologia de Petrópolis. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Ainda no evento de ontem, o prefeito Rubens Bom Tempo informou que a sede da Defesa Civil vai ser alterada. Ela, inclusive, vai para o prédio do INPAS, localizado na Rua Tereza. Inclusive, a gente tem um trecho de um vídeo que foi publicado hoje nas redes sociais pela prefeitura, divulgando um pouco sobre o que foi esse evento ontem. Olá, pessoal. Como vocês sabem, o verão está chegando. E sempre é um motivo de muita preocupação de todos nós que moramos aqui na nossa cidade de Petrópolis. Por isso estamos lançando o Plano Municipal de Verão. Eu quero que você conheça melhor esse plano, dê também sugestões para a gente poder trabalhar em parceria. Mas antes de falarmos do Plano Verão, vamos voltar no tempo e conhecer melhor a história da Defesa Civil. No início, a equipe da Defesa Civil do município de Petrópolis era uma coordenadoria. E com a necessidade de criar ações cada vez mais eficientes em meio a situações de risco, em 2013, através da Lei número 7.056, tornou-se uma secretaria. Logo em seguida, conquistou o título de Cidade Resiliente. O conceito de cidade resiliente é um conceito da ONU, existe um projeto chamado Fazendo Cidade Resiliente. Petrópolis já é em nível 3, é um nível bem elevado nesse processo, inclusive é um nível em que a cidade começa a apoiar outras cidades, então esse é um passo importante, porque a cidade se mostra preparada para ações de grande porte. Em meio à visibilidade e importância de suas ações, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, implementa constantemente novas ações em seu plano de contingência. Planejamento estadual, que visa a integração dos diversos setores do município frente a cenários de risco. É um planejamento com várias diretrizes e protocolos a serem seguidos para atender a determinadas situações de desastre. Nesse plano verão, que esse ano a gente está com algumas novidades, tá? Como rotas de fuga, o protocolo de inundação, a gente está com um aumento de pontos de apoio considerável, né, em função do desastre que aconteceu em fevereiro e março desse ano. A gente também está com um mapeamento participativo junto às comunidades para saber
quais as rotas são mais favoráveis, com a participação da comunidade nesse processo, de forma a atender de uma maneira mais abrangente também. Dentre as novas ações do plano de contingência, tendo em vista o período de chuvas que se aproxima e buscando soluções rápidas para preservar vidas, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, está em processo de instalação do sistema de fechamento automático das vias e alerta e alarme para inundações rápidas nas áreas da Avenida Coronel Veiga e Centro Histórico. Diante dos eventos ocorridos no início desse ano, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, sentiu a necessidade da elaboração de um protocolo que visa conscientizar e informar a população em casos de chuva forte. Então, nós criamos o protocolo de inundação, que é um projeto piloto que inicialmente vai abranger o corredor Ponte Fones Obelisco, e onde são organizadas diversas ações de como proceder em casos de inundação. É importante destacar que este plano de contingência é uma diretriz da Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil para a coordenação das ações e tomada de decisão por parte dos órgãos envolvidos. E neste ano, conta com a lei de criação do Conselho Municipal da Defesa Civil e a regulamentação do fundo para a implementação dos projetos. E assuntos como esse, como o Plano Municipal de Verão, estarão sendo debatidos agora no Conselho Municipal de Defesa Civil, que estamos inaugurando agora no nosso município. E tem também uma grande novidade. Estou criando o Fundo Municipal de Defesa Civil, onde que nós estaremos colocando recursos para poder dar autonomia e agilidade às ações de defesa civil e ações voluntárias. Então, contem sempre conosco para a gente fortalecer cada vez mais a defesa civil, fazendo com que ela seja cada vez mais democrática e participativa. Mas apesar dessas mudanças, a gente ainda nota que alguns locais podem apresentar diversos problemas. Inclusive, a nossa equipe tem noticiado isso frequentemente. Rodrigo, eu pergunto para você, a gente, por exemplo, visitou muito as localidades da Rua Nova, 24 de Maio, por exemplo, que são localidades com um morro muito íngreme, né? 1º de Maio também. Nesses locais, por exemplo, a gente nota que o fluxo da água é muito rápido. O solo tem a ver com essa questão? Olha, o problema, devido a essa mudança climática que está atuante, né? A chuva é concentrada. Então, não dá tempo de entrar no solo. Então, ela bate e lava o solo. Antigamente, quando você tinha um período de chuva mais distribuído, a chuva vinha mais fraca, a vegetação também já estava bastante, então ela conseguia infiltrar no solo. Hoje ela não consegue. Então você, com esse acumulado de chuva, muito concentrado numa determinada região, ela não tem esse tempo hábil de filtrar e ela sai limpando tudo que tiver no caminho. Essa configuração dessa mudança climática ajuda a complicar bastante. Rodrigo, tem alguma outra informação talvez importante, que talvez a gente não tenha comentado, que você acha interessante a gente abordar? Bom, que é interessante abordar e levar como lição de casa, né? Acredite, dizer para a população acreditar, como profissional habilitado, ou fazer uma avaliação, acredite no laudo dele, porque é importante salvar a sua vida. Prejuízo material, mas perder vida é possível, sabe? Então, a gente tem situações que a gente faz a avaliação, aí a pessoa pega e fala, eu moro aqui há 10 anos e nunca aconteceu. Por quê? O porquê que nunca aconteceu? Porque o tempo é o tempo que a natureza determina. Sabe? Então, a gente não tem que precisar desse tempo. A gente teve chuva em 66, 88, 2011, e agora 2022. E nesses intervalos tivemos pequeno, né? Período de chuva menor, mas também teve. Então, assim, não existe um padrão
Não existe falar que vai acontecer toda semana ou todo ano. Então, é o tempo geológico que nos comanda isso. Na verdade, nós estamos ali morando em regiões que não poderiam ser habitadas, por causa das informações e proximidade das incógnitas. Então, o mais importante sempre é prezar pela vida. Então, acredite quando o profissional der um laudo de risco. Perfeito, Rodrigo. Mais uma vez, agradeço de coração a sua presença aqui com a gente. Aproveite a família, aproveite o tempo agora, né? Agora, de fato, mais tranquilo. E, mais uma vez, muita saúde, muita felicidade para vocês, para essa família, para esse novo filho que veio. Tá, joia, muito obrigado pela oportunidade. E sempre quando precisar, está aí para poder ajudar, para poder orientar a população. Tá bom? Combinado, Rodrigo. Um forte abraço para você. Muito obrigado mais uma vez. E é lógico, a gente continua abordando esse tema, porque ontem o prefeito Rubens Bom Tempo conversou com a nossa equipe sobre o plano de contingência. Antes de chamar o trecho do prefeito, eu queria colocar uma imagem na tela para você que está nos acompanhando, que foi enviada pelo Marcelo, que é morador do Morro da Oficina, e que mostra, né, o trecho da Rua Frei Leão e do Morro da Oficina antes e depois da tragédia. E a gente consegue, inclusive, ver que é um momento, é uma cena, na verdade, muito forte e muito delicada, que mostra, né, esses problemas que comentamos aqui. E não que sejam culpa da população, que seja culpa da Defesa Civil. De fato, algumas questões não há como monitorar. Às vezes tem essa questão de uma construção irregular, uma chuva muito forte, a falta de fiscalização também, de educação, de orientação da população, de treinamento nos momentos emergenciais. E eu quero chamar também um trecho do Marcelo, ele mandou um vídeo para a nossa equipe. Ele participaria ao vivo aqui do programa hoje, ele teve um imprevisto, não pôde vir, mas mandou um vídeo comentando sobre as ações que estão sendo realizadas até o momento no Morro da Oficina. Ele que perdeu primos, que perdeu tias, sobrinhos, vai trazer um pouco desse panorama, desse dia a dia, como que está lá na localidade. Olá, boa tarde pessoal da TVC, boa tarde Richard. Desculpa aí não poder estar presente aí no estúdio, por causa do meu emprego aqui, mas eu estou aqui para dar meu depoimento com relação aqui ao Alto da Serra, especificamente aqui o Morro da Oficina e Servidão Frei Leão. Bom, a Servidão Frei Leão, onde houve aquela grande tragédia, perdemos muitos familiares, amigos ali, queridos, nada está sendo feito, tá? Com essas chuvas dos últimos dias aí, as coisas têm piorado, o acesso está ficando cada vez pior, que já não era bom, né, para a gente poder ir lá em cima, ver nossas casas, né, minhas tias, meu pai, amigos lá. Continuam invadindo, roubando coisas, agora estão invadindo as casas, já não tem mais o que roubar, estão roubando a fiação, a parte elétrica e outras coisas que ficaram para trás. Né? Muito triste isso. Aqui no Morro da Oficina, que é onde eu moro, também nada está sendo feito. Colocaram uma placa ali de uma obra que está para iniciar, quebraram um muro numa pracinha que fizeram aqui, que não deu certo, que desabou. Tem uma equipe ali, fizeram um barracão, mas tu não vê a obra progredindo não. Tá? Infelizmente, essa situação aqui no Alto da Serra, Morro da Oficina e Frei Leão. Tá? Infelizmente, nada está sendo feito e as coisas estão só piorando. E dezembro, janeiro, fevereiro está chegando aí. As chuvas de verão estão chegando. E vamos ver como é que vai ficar isso daí. Tá? Até agora nada está sendo feito, infelizmente. Estamos abandonados aqui pelo poder público. Tá bom? Abraço a todos aí. Espero que esse vídeo aí venha a colaborar aí para pressionar o pessoal da Prefeitura e do Estado. Obrigado, boa tarde. É triste ver, infelizmente, um cenário desse, né? A gente sabe que é um trabalho longo, que é um trabalho delicado, que tem um custo muito alto, mas a população, infelizmente, não pode ficar nesse cenário acompanhando essa situação. Muitos
não puderam nem buscar as coisas em casa. E é lógico, com a chegada da chuva, isso se torna cada vez mais preocupante. A gente vê o Morro da Oficina hoje em dia, a Rua Frei Leão, Servidão, ainda, né, num cenário muito similar ao que a gente viu no dia 16 de fevereiro, no dia 20 de março, e assim por diante. Vamos completar 9 meses da tragédia, estamos aí há uma semana, basicamente, do dia 15 de novembro. Esse plano de contingência foi lançado agora, mas quais são as outras ações emergenciais? Acho que faltou um pouco da Prefeitura nesse quesito, nesse ponto, de olhar com mais atenção, principalmente para esses trechos que mais foram afetados. A gente tem o trecho da fala do prefeito Rubens Bontempo, a gente coloca agora para você, e ele fala sobre essa questão desse plano de contingência para 2023. Veja bem, a gente assumiu a prefeitura logo ali perto do Natal, né? E já em fevereiro, Petrópolis foi vítima da sua maior tragédia, né? Então foram momentos muito difíceis que todos nós vivemos. O governo ainda estava sendo montado, né, quando tudo aconteceu. E esse ano, né, graças a Deus, depois de 9 meses, a gente conseguiu organizar as finanças da cidade, a gente conseguiu dar um aumento para o servidor público, adiantar já parte do 13º, estamos com as finanças em dia e agora a gente está podendo organizar as secretarias. E a Secretaria de Defesa Civil, que foi criada inclusive por mim em 2013, ela é estratégica para que possa realmente dar uma resposta quando a cidade mais precisa, né? E é isso que a gente está fazendo hoje, criando, né, o Conselho Municipal de Defesa Civil e também o Fundo Municipal de Defesa Civil, que vai permitir a Defesa Civil dar uma resposta cada vez mais rápida, mais assertiva e poder, né, fazer com que essa demanda seja atendida da melhor forma possível. Então a gente vai estar dando autonomia à Defesa Civil, que vai poder fazer gestão realmente dos desastres e, sobretudo, prevenção, que é o que a gente quer, né? Então a gente vai dotar a Defesa Civil de viaturas novas, de uma sede nova, vai ampliar também, né, o CIMOP, né, que é o nosso centro de monitoramento e operações. Então com isso a gente vai melhorar a qualidade do atendimento à população e vamos, se Deus permitir, superar esse verão. Assim a gente espera, prefeito, assim a gente espera, porque muito ainda precisa ser feito na cidade. A gente vê que, inclusive aqui próximo da nossa sede, aqui na Travessa Vereador Prudente Aguiar, tem bueiros entupidos, completamente entupidos, com lama, com sujeira, com terra. A gente, inclusive, acompanhou o trabalho, a audiência, na verdade, da 4ª Vara Civil, cobrando essas ações da Prefeitura, cobrando as ações de desassoreamento, cobrando as ações para a desobstrução dos bueiros. Ainda falta muito de ação e pouco para o verão. Então, a gente, lógico, pede encarecidamente aqui ao nosso órgão municipal, ao governo do estado, ao governo federal, que de alguma forma participa dessas ações, com envio de verbas, com apoio de maquinários, para que a gente possa, de fato, ter um verão tranquilo e que menos situações de emergência, de ocorrência, sejam realizadas em Petrópolis. E, claro, como Marcelo, que essas famílias possam ser atendidas, que essas famílias não se sintam abandonadas pelo poder público, que essas famílias tenham a dignidade, a tranquilidade para deitar à noite na sua cama, no seu travesseiro e poderem dormir sem se preocupar, sem acordar assustado de madrugada, pensando se a sua casa vai ou não desabar. Assim a gente termina o programa de hoje, pedindo esse apoio então do governo municipal e, claro, contando com esse trabalho, com essa atenção do governo municipal, da prefeitura, para que novas tragédias não aconteçam. A gente volta amanhã. Até lá. TVC
A TV do Correio da Manhã.